E agora? Estamos aqui de novo para falar sobre como a gente sobrevive a uma tragédia. Mas antes de conversar sobre isso e continuar o vídeo de ontem, no qual a gente vai discutir no vídeo de hoje, né? Comunidade, o que é isso? Como é que isso se intriga? Da onde vem esse conceito? Para onde vai esse conceito? Quais são os dilemas e problemas que a gente criou para a gente? A gente vai te pedir uma coisa. Por favor, antes de começar, vai aqui embaixo, clica no joinha lá no gostei, né? Compartilha esse vídeo, avisa os seus amigos, por favor. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, né? Ativa o sininho e, por favor, faça comentários, faça perguntas, sugestões, coloca aquilo que você gostaria de ver a gente discutindo aqui. Por quê? Ao fazer isso, você nos ajuda a buscar as fontes, buscar na nossa experiência, buscar naquilo que a gente tem vivido ao longo desses anos, alguma coisa que possa te ajudar nesse momento, sobretudo em que a gente encara e vive situações muito limites. E que eu vou lhe avisar, vai ser assunto de vídeo para frente, é só a primeira etapa. Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, para falar de comunidade, a gente precisa entender que nosso gênero, nossa espécie, durante a maior parte da sua existência, o nosso gênero existe há cerca de 1 milhão de anos. A nossa espécie, entre 100 e 200 mil anos, né? Depende do cálculo. Vou ser bem conservador com isso. Tá? É, e até uns 30 mil anos atrás, nós não diferíamos substancialmente de nenhuma das outras espécies do planeta, nem de micróbios, nem de plantas, nem de animais, nem de nada disso. E não diferíamos porque nós éramos parte dessa enorme comunidade que compõe a biosfera. Não existe nenhuma espécie que esteja desintegrada, que esteja desconectada, que tenha se desmembrado, né, da biosfera. Há cerca de uns 10 mil anos, a gente inventou a agricultura. A agricultura, para um autor chamado Wes Jackson, que eu gosto muito, né, do Land Institute, do Kansas, ele fala que a agricultura é o pecado original da humanidade. Eu concordo bastante com ele, vai ser assunto para um outro tema no futuro, tá bom? Bom, quando a gente inventou isso, a gente acelerou o processo de se desconectar dessa comunidade da biosfera e passar a nos sentirmos separados e olhar para a criação, olhar para a natureza, olhar para tudo que está dentro da biosfera como recurso. E a gente entrou num longo caminho de dessacralização de tudo. A gente saiu daquele estado, né, mítico-mágico, como alguns chamam, em que considera o rio sagrado, a árvore sagrada, a montanha sagrada, a planta sagrada, o animal sagrado. E a gente começou a considerar tudo isso uma bobagem e olhar para essas coisas como recurso. A terra é recurso, né? O rio é recurso. E a gente, ao fazer isso, a gente vai chegar no mundo como a gente conhece hoje, onde tudo é recurso, né? E você fala, mas que bobagem, você quer que a gente volte ao mítico mágico? Não, eu só quero te lembrar que sagrado não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você considerar outra coisa importante. Importante a tal ponto que você não joga cocô no rio, por exemplo. Porque eu não conheço ninguém que vá jogar cocô, vai jogar fezes no seu Deus ou naquilo que considera sagrado. Nem vai cortar uma árvore, nem vai fazer nada disso, como se tudo fosse recurso. Vai furar a terra e vai catar coisas como elas fossem recursos, como a gente vive hoje. E quando a gente começa a considerar uma árvore sagrada, um rio sagrado, uma montanha sagrada, isso vai levando a gente a se aproximar com muito cuidado, com muito zelo disso. Só que quando a gente dessacraliza essas coisas, a gente acaba dessacralizando, no fim, o ser humano. E você acaba num departamento de recursos humanos. Pensa nisso. Bom, esse processo todo começou com o nosso destacamento da comunidade da biosfera. Quando a gente começa a se destacar disso, quando a gente começa a se afastar disso, a gente vai iniciar um processo que, começando aí em termos de 7 mil anos atrás, a gente estava muito integrado, pelo menos uns com os outros, a gente começa a tornar os outros seres humanos cada vez mais inimigos, a gente começa a se individualizar, e a primeira vez que a gente começa a ter o que a gente poderia chamar de proto-indivíduo é na Ilíada, né?
Na Ilíada você começa a ter a impressão de alguém que se destaca do seu povo. E, definitivamente, a invenção do indivíduo só vai acontecer mesmo, né, num processo que se acelera no século XI da nossa era, a partir do século XVI. Antes do século XVI, pra você ter uma ideia do grau de individualização, ninguém tinha nem sobrenome. Se alguém te perguntasse quem é você, você ia dizer eu sou fulano, filho de fulano, da tribo de não sei quem, da montanha de não sei da onde, do povo de não sei tal. O cara ia levar meia hora dizendo quem ele era. Por isso que tem aquelas longas genealogias na Bíblia, por exemplo, quando você abre uma Bíblia, tem aquele lá, fulano, filho de fulano, filho de fulano. Por que tem aquilo lá? Você fala, por que bota esse troço aqui? Bom, porque era o único jeito de você entender que você estava falando de um fulano que era destacado, né, do seu povo, para você identificar alguém. Tamanha a dificuldade de entender o indivíduo que só vai passar a ser uma realidade a partir do século XVI. Bom, o século XVI inaugura, teoricamente, aquilo que a gente se acostumou a chamar de modernidade. E a modernidade nada mais é do que o império, a construção e, no fim, a tragédia que a gente vive do individualismo. A gente vai ver isso ao longo de toda a história da modernidade e eu, sinceramente, não vou, em 20 minutos 15, 20 minutos de vídeo, explicar essa longa trajetória. Eu quero ir direto ao assunto. O indivíduo, ele tem uma trajetória que vai se acelerar a partir de 1789, né? Ele vai ser muito bem estabelecido no pensamento de Rousseau, depois que vai escrever o Emílio, onde ele descreve basicamente a formação desse indivíduo que vai viver numa sociedade que tem direitos que precisam ser contratados. Depois você vai cair nas matilhas de Hobbes, né? Onde o homem se torna o lobo de outro homem, né? E aí você precisa de pesos, de contrapesos, de poderes, de situações que o restringam e o amarrem a um contrato que garanta fundamentalmente esses direitos. Bom, essa história de direitos, ela é flagrantemente contrária à ideia de comunidade. E eu vou explicar como é que isso funciona. Lá no começo da civilização, direito mesmo, tinha um cara que virava o rei, que virava o dono da tribo, o chefe do clã, o cara que de repente ele era mais do que os outros, ele era mais alto, mais forte, mais manipulador. E o que acontece? Eu até estava aqui nas minhas anotações, quando eu comecei a fazê-las aqui, a gente vê que o indivíduo, esse que vai dar origem ao individualismo, à sociedade moderna, ao que a gente tem aqui, ele era, no início, o mais forte, o mais esperto, o mais manipulador, o mais divino. Esse cara é que era o indivíduo. Hoje em dia, todos nós hoje ficamos mais fortes, mais espertos. Todos nós ganhamos a capacidade de manipular e cada vez nós nos sentimos mais divinos e mais individualizados. Bom, com isso, a gente vai se tornando e se achando o mais rico que o outro, o mais forte que o outro, o mais esperto que o outro, e a gente gera essa situação que a gente vive hoje. Essa situação, ela vai acabar sendo muito propícia para a primeira palavra que eu queria trabalhar hoje, que é a palavra condomínio. O que é condomínio? Ontem nós vimos, né? Comunidade vem de comunis, né? Co, junto, munis, sujeito a. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. E um condomínio, feito por indivíduos, ele vem de co-dominus. Dominus é senhor. Eu tenho senhorio sobre uma mesma coisa. Todos nós, num condomínio, temos senhorio sobre uma mesma coisa. Por isso que eu costumo dizer que reunião de condomínio é igual picolé, né? Começa doce e acaba sempre no pau. Não tem conversa. Porque condomínio vai ter essa tensão permanente, vai ter que ser sempre uma coisa tensa. Foi a pior época da minha vida, foi quando eu morei num condomínio. Foi um troço horrível, horrível, horrível. Né? Começou bacaninha, bacana, daqui a pouco, meu Deus, eu não aguentava nem entrar naquele lugar mais. E o que acontece? Num condomínio, você tem um bando de senhores. E esses senhores são senhores sobre uma mesma coisa. Eles têm a sua área privada e tem uma área comum. Bom, ali é o lugar da briga. E o contrato e o ajeito disso acaba sendo tão difícil que você acaba delegando a um terceiro. As pessoas se declaram incompetentes para lidar com aquilo. Um condomínio é uma tragédia permanente.
Né? Isso está sempre brincando com a atenção, é sempre muito disse-me-disse, muita dificuldade, e ali se revela aquilo que pior há no nosso individualismo e na nossa sociedade individualista. Aí alguns tentam escapar e falam assim, vamos fazer um coletivo? E eu queria falar nessa segunda palavra com você. De onde vem a palavra coletivo? Coletivo vem de duas palavras latinas também, né? Co, que a gente já sabe, junto, e legere. Legere, de onde vem a nossa palavra ler, né? Ou leser em alemão, né? É a mesma palavra. E que legere quer dizer, em latim, o quê? Ler ou colher uvas. Aí você fala, hã? Legere é ler ou colher uvas. Inclusive no nosso idioma, colher, né? Juntar. Colher vem de colegere, tá? Só para você ligar as histórias. O que é legere? O que é legere? Legere é dar sentido a alguma coisa. Qual é o sentido de um parreiral? Você imagina lá na época de Roma, aquele parreiral enorme, você imagina a gente comendo uva? Uva apodrece. Se você tiver um parreiral imenso, só tem um sentido de você ter um parreiral, fazer vinho. O vinho, que pode ser uma assemblagem, né? O vinho é o sentido da uva. Assim como a palavra é o sentido das letras. Quando você junta essas poucas letras que a gente tem, 20 e poucas letras a gente tem, a gente consegue escrever todos esses livros aqui, porque a gente vai dando sentido a diferentes uniões de palavras. Coletivo é juntos fazendo alguma coisa que faz sentido. E um coletivo pode ser a pelada de sexta-feira, pode ser aquela reunião que a gente tem para jogar buraco, pode ser sentar para estudar junto, pode juntar uma equipe numa determinada empresa para desenvolver um projeto. Coletivo é juntos fazendo alguma coisa que faz sentido. Colegere. Ah, você não tinha pensado nisso, mas é isso que é a palavra. Colegere tem uma característica fundamental. E nos últimos 10 anos surgiu um monte de coletivo por aí. Eu cansei de falar com a rapaziada. E aí, você está fazendo coletivo? Legal. E o que é um coletivo? E aí ficava. As pessoas não sabiam dizer o que era. E por não saber algumas características de um coletivo, muitos coletivos se perdem e acabam brigando um com o outro e acabam num condomínio. Primeiro, se você faz um coletivo com um grupo de indivíduos, a tendência, depois de um determinado tempo, é esse coletivo ou caminhar para ser uma comunidade ou caminhar para ser um condomínio. Condomínio a gente já descreveu, já sabe o que é. O coletivo, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que um coletivo, por natureza, por definição, ele é efêmero, ele dura pouco tempo. É ruim fazer um coletivo? Não, é fundamental para a gente se libertar da sociedade individualista e para sobreviver a uma tragédia. Bom, nós estamos aqui de repente forçados a fazer coletivos inesperados. Tem gente agora que está tendo que se encontrar no prédio, tem gente que está tendo que trabalhar junto. Daqui a alguns dias as coisas vão ficar piores ainda, as pessoas vão ter que se unir, montar equipes temporárias para atender emergências, para atender situações graves. Pessoas que nem se conhecem. Esse coletivo, ele é perfeitamente factível, ele é natural, mas você tem que ter na cabeça que ele é efêmero. É da natureza de todo coletivo ser efêmero. Quando eu tento pegar um coletivo e estendê-lo no tempo, com a sua efemeridade, o sentido vai se perder. As pessoas vão acabar cansando e vão acabar abandonando. E por isso que talvez você tenha participado de algum coletivo e a coisa parou de andar. No começo foi muito bom e de repente parou de andar. Por quê? Porque o coletivo chega num momento que ele tem que decidir se ele vai ser um condomínio ou ele vai ser uma comunidade. O que é um condomínio que eu acabei de falar? Condomínio é um lugar onde todo mundo tem direitos. Um contrato social, a nossa sociedade é uma sociedade de indivíduos. Os direitos são individuais e você luta pelos direitos. Você luta por seus direitos. Quando você luta por seus direitos, vai ter outra pessoa do outro lado lutando pelos direitos dela. E esse conflito de direitos, inicialmente contratado para tentar viver em paz, está sempre sob risco, sempre sob risco, sempre sob risco. O que acontece numa comunidade? Uma comunidade, como eu disse ontem, ela vem da palavra comunes, ou seja, juntos, sujeitos ao mesmo grupo de obrigações. Qual é a obrigação fundamental de uma comunidade? A obrigação fundamental de uma comunidade é a obrigação de cuidar do direito do outro.
É isso mesmo que você acabou de ouvir. Num coletivo, você se junta para fazer alguma coisa que faz sentido. Logo a seguir, desculpa, logo a seguir, você vai começar a ter algumas tensões. Bom, se você estabelecer essas tensões, ou você vai criar uma ditadura, vai ser o cara que manda, vai ser o cara que fala, ou vai ter uma briga danada, ou vai virar um condomínio, um clube de futebol. Essas coisas funcionam. Estão aí. Tenso, complicado, cheio de problema, mas existem. Bom, ou você vai, vamos caminhar para uma comunidade. Numa comunidade, eu vou me colocar na obrigação de cuidar do direito do outro. Eu vou esquecer o meu direito. Eu só posso fazer isso na medida em que eu esteja absolutamente seguro de que alguém outro está cuidando do meu direito. Quando alguém outro está cuidando do meu direito, eu consigo facilmente acertar esse microfone. Quando eu cuido do direito do outro, eu consigo facilmente me preocupar, seguir em frente, porque eu sei que alguém outro está cuidando do meu direito. A comunidade é a retomada que a gente tem de caminho para voltar para a biosfera, voltar para o clima, voltar para o planeta que a gente tem e superar as tragédias que a gente vai montando. Nesse momento, quando a gente fala de altruísmo, quando a gente fala de solidariedade, quando a gente fala de cooperação, a gente está chamando as pessoas a exatamente parar de se preocupar com seus próprios direitos e colocar toda a sua energia no direito dos outros. Por exemplo, nesse fenômeno do coronavírus, a gente está falando com as pessoas, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Hoje foi chocante. Aqui de casa deu para ouvir ensurdecedoramente uma carreata de pessoas pedindo a reabertura do comércio, pedindo o seu direito de voltar para as ruas. A gente viu a gente sendo coordenado por um enlouquecido, dizendo, volte para a escola, abra o aeroporto, vá para o shopping, se encontre. E a gente está armando aquilo que os cientistas dizem que é a tempestade perfeita. E por que a gente está ficando em casa? Por que a gente está falando fica em casa, fica cuidando para que a gente possa não causar um problema lá fora no direito dos outros que estão doentes de serem atendidos. Isso é cuidar e ter a obrigação de garantir o direito dos outros e não o seu. Eu não estou em casa fechado nesse momento porque eu estou com medo de pegar a gripe. Sinceramente, eu vou acabar pegando. Todo mundo vai acabar pegando. Uma grande parte de nós vai acabar pegando. Porém, se a gente cuidar agora de tentar não pegar e deixar isso, e deixar o espaço para que pessoas mais vulneráveis, mais sofredoras, mais velhas, mais pobres que a gente possam ter atendimento e a gente não criar uma pressão, o que tal do que o pessoal está falando de achatar a curva, né? Ou seja, diminuir a intensidade de pessoas doentes procurando serviços de saúde, o que nós estamos fazendo? Isso é uma atitude comunitária. Isso é uma atitude na qual eu me coloco a obrigação de lutar pelo direito do outro. Então, para que a gente possa sair de uma tragédia, a gente precisa, além daquilo que nós falamos anteontem e do que falamos ontem, decidir se a gente vai caminhar para tentar viver num condomínio e garantir o meu direito, a minha compra, o meu ir e vir, a minha possibilidade de exercer aquilo que eu estou com vontade de fazer. Se eu vou dar um passo, e eu recomendo você que se você não tem nenhuma experiência comunitária, não se preocupe em sair pulando para uma comunidade. Dica prática, vá direto procurar um coletivo, um grupo de pessoas e fazer alguma coisa junto que faça sentido. Pode ser cantar, pode ser fazer máscara cirúrgica para distribuir por aí, pode ser tirar parte do seu dinheiro para ajudar pessoas que precisam, pode ser se isolar para que você não contamine e não force o serviço de saúde. Faz alguma coisa que faça sentido. As pessoas criam muitas coisas legais. Só que isso é efêmero, um coletivo é efêmero. Se logo na sequência você sentiu que o coletivo cumpriu a sua função, você vai ter que decidir, vamos para um condomínio ou vamos para uma comunidade. E uma comunidade é basicamente isso, a gente se compenetrar da obrigação de lutar pelo direito do outro. É assim que a nossa espécie volta a ocupar o seu lugar no bioma, nesse pequeno hiato
de uns 10 mil anos, nessa longa história de 200 mil anos, nessa longa história de 1 milhão de anos, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nós não somos a coisa mais legal do mundo que aconteceu. Nós somos, na verdade, uma péssima experiência de tentar agir contrariamente à nossa própria biologia. Isso que eu estou falando aqui, as religiões falam, as filosofias falam, mas eu estou aqui criando mais básico ainda. Biologicamente, nós somos seres comunitários. Nós somos seres que somos dependentes uns dos outros. Que somos, como a gente vai descobrir nos vídeos aqui para frente, né, daqui a alguns dias eu vou falar sobre isso, não só dependente eu de você e você de mim, mas nós somos dependentes de bactérias, de vírus, de fungos, nós somos dependentes de plantas, nós somos dependentes de animais, nós somos dependentes de rios e nós estamos cometendo a loucura de destruir a nossa casa, a nossa mãe, a nossa terra, os nossos irmãos animais, os nossos irmãos plantas, essas coisas todas que a gente está destruindo simplesmente porque nós achamos que somos indivíduos e que, como indivíduos, temos direitos. Eu lamento se você vive nessa vida dos direitos e eu quero te convidar a assumir obrigações. E a primeira obrigação para se livrar de uma tragédia é ter a obrigação de garantir o direito dos outros. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom e hoje a gente vai inaugurar uma coisa. Todo fim de vídeo eu vou apresentar um livro. Eu hoje queria mostrar esse livro aqui para você. Dicionário do Desenvolvimento, do Wolfgang Sachs. Tá? Esse é um dos livros seminais. Toda semana a gente vai, toda semana ou todo vídeo eu vou mostrar um livro e recomendar a você. Então, Dicionário do Desenvolvimento, Editora Vozes, é um livro que você ainda acha em lojas, mas você deve achar ele ou capítulos dele na internet. Procura, dá uma lida. Esse é um bom livro para você entender um dos problemas que a gente vai discutir, que é o problema do desenvolvimento. Amanhã a gente vai voltar para falar como sobreviver de uma tragédia, falando de como usar a imaginação para sobreviver numa tragédia. Espero você por aqui e muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Tchau!